sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Boa noite a todos, eu sou Ana Maria, membro e participante do Grupo Espírita Caminheiro de Jesus aqui em Duque de Caxias, e hoje eu estou aqui para nós dialogarmos um pouco sobre o nosso tema de hoje. Antes de dizer o tema, eu vou perguntar para vocês, como vocês estão hoje? Como vai a sua saúde? E eu vou explicar para vocês também por que eu escolhi esse tema da noite de hoje. Eu sou uma pessoa que observo e preocupo muito com a maneira com a qual as pessoas estão lidando com a sua saúde. Saúde de um modo geral. Física, psicológica, social. Então, por isso, observando as pessoas, às vezes observando o quão elas estão mal informadas, por exemplo, sobre determinados alimentos que elas estão consumindo, como estão mal informadas quando elas respondem agressivamente a alguém que tem menos informação do que ela, e como isso gera um transtorno psicológico para as pessoas que não conseguem lidar com essa questão dos problemas cotidianos. Com as pessoas não, porque todos nós temos dificuldade de lidar com os problemas cotidianos. A diferença é que existem pessoas mais esclarecidas e menos esclarecidas. Porém, tudo isso afeta a nossa saúde. Então,
observando isso, eu sou uma pessoa bastante preocupada com a saúde, e observando isso, eu quis trazer para a nossa conversa, para o nosso bate-papo de hoje, o nosso tema saúde e bem-estar. Então, para nós começarmos, gostaria de dizer para vocês o que significa saúde. O que é saúde? Ora, se vocês forem procurar nos dicionários, vai estar dizendo lá para vocês que saúde é um bem-estar, é uma disposição física e psíquica. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que a saúde não é simplesmente uma ausência de doenças ou enfermidades. Saúde também é qualidade de vida, é um bem-estar social. Ora, nós sabemos que viver em sociedade não é nada fácil. Então, nós precisamos saber lidar com os problemas, né? Com esses problemas sociais. De que forma eu estou lidando com esses problemas sociais? Né? Então, muito bem, quem eu estou procurando para me ajudar? Se eu estou precisando de ajuda? Será que eu consigo resolver os meus problemas sozinhos? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, tendo em vista o que significa saúde, eu procurei uma entrevista de Chico Xavier em 2 de abril de 2020, quando ele completaria 100 anos. A FEB publicou essa entrevista do Chico através do Espírito Emmanuel. Então foi perguntado assim para o Chico: quanto ao problema de doenças e obsessões? O Emmanuel, através do Chico, responde: são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e da alma. Então, nós sabemos que muitos processos, muitas doenças são causadas por processos obsessivos. Processos obsessivos que nós trazemos de vidas passadas e processos obsessivos que nós podemos criar nesta mesmo. Então, é muito importante que nós observemos a nossa conduta no nosso dia a dia, com o outro, com a sociedade, com a família. Porque muitas vezes a gente pensa que não está magoando as pessoas, estamos usando as palavras certas e na verdade não estamos. É normal tudo isso? Sim, é normal. Mas o que é muito importante para a nossa saúde é a reflexão. No nosso dia a dia, como que nós estamos refletindo sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas? Nós estamos fazendo essa reflexão? Vamos lembrar que isso é fundamental para o nosso processo de saúde e bem-estar. Adiante, vamos entender por que essa reflexão é tão importante. Então, muito bem. Continuando a entrevista, perguntou para o Chico, o entrevistador, que atitude devemos assumir perante as nossas próprias doenças? E o Emmanuel responde: precisamos guardar calma e serenidade perante quaisquer enfermidade, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. Sabemos que guardar calma e serenidade num processo de doença, né, de mal-estar, de enfermidade, não é nada fácil. Quem tem mais esclarecimento sobre a vida espiritual, com certeza tem uma compreensão a mais. Também não estou dizendo que vai ser mais fácil. Teoricamente, sim, vai ser mais fácil de se comportar, porque a pessoa que estuda a doutrina espírita sabe, né, como deve se comportar, vai pesquisar, mediante as doenças, como deve ser a sua conduta. Mas tem muitas pessoas que não têm esclarecimento nenhum sobre a vida espiritual e muito menos acreditam na vida espiritual. E a doutrina espírita é altamente consoladora quando nos diz que nós podemos reparar os nossos problemas físicos ou psicológicos, nós podemos reparar isso
aqui mesmo, enquanto estamos vivendo no corpo físico e dando continuidade a esse processo no plano espiritual. Mas nem todos sabem disso. Então, a serenidade é fundamental. Mas não só serenidade, nós temos que lutar pela nossa saúde, nós temos que correr atrás pela saúde que perdemos. Por quê? Para perdermos a saúde é muito fácil, mas para resgatá-la é lentamente. É difícil resgatar a saúde, principalmente as pessoas que não prestam atenção e não fazem essa reflexão na sua vida, na sua conduta diária. Porque a nossa conduta diária vai nos trazer mais saúde ou menos saúde. O processo de saúde ele é construído a cada dia, a partir do momento que se nasce, antes mesmo disso. Né? Nós vamos falar aqui sobre a genética um pouquinho, né? Porque eu não sou nenhuma expert nisso, mas a gente vai falar um pouquinho. Então, o psiquiatra Rafael Latorraca, que ele é um dos conselheiros de um dos maiores complexos de saúde mental da América Latina, tá? Que é na Fundação Espírita Américo Bairral, que fica em Itabira, no interior de São Paulo. Então, para vocês virem que a doutrina espírita, ela se preocupa com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. E existe também a AME, né, que é a Associação Médico Espírita, nós temos no Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte. Pode ser que tenha mais em algum outro estado, mas eu não vi nenhum outro. Mas enfim, a AME ela está voltada para tratamentos de doenças mentais e usuários de drogas. Nós sabemos que doenças mentais, usuários de drogas estão totalmente ligadas à nossa parte psicológica, aos problemas emocionais. Então a questão da saúde e do bem-estar, ela é tão importante para o estudo da doutrina espírita, para que nós venhamos a ter mais compreensão sobre como lidamos com o outro no dia a dia, como lidamos com o nosso problema no nosso dia a dia. O psiquiatra Rafael Latorraca, que eu acabei de falar com vocês, ele nos diz que enquanto uns optam por enfrentar seus problemas, outros preferem se culpar. E isso acaba piorando a sua situação clínica. Vamos pensar como nós lidamos com os nossos problemas. Nós sempre conseguimos enfrentá-los? Será que nós nunca fugimos de nenhum problema? Nós nunca deixamos para resolver depois e fomos adiando, até que ele se tornasse muito maior e ficasse muito mais difícil de resolver? Então, nós somos assim. Se nós pudermos fugir do problema, a maioria das pessoas, né, vai fugir do problema mesmo, porque é mais fácil, né? Quer dizer, teoricamente é mais fácil, porque quando o problema se agrava, ele se torna muito mais difícil para resolver. Eu queria dizer para vocês que o médico psiquiatra Rafael Latorraca, ele é pós-graduado, tá? Eu pesquisei sobre ele, é pós-graduado em dependência química e ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo, professor do Instituto de psicofarmacologia e farmacogenética, tá? Membro do Conselho Fiscal da AME. Eu não sei dizer exatamente se ele ainda continua nesse cargo, mas ele faz parte desse movimento. Então, nós tivemos até aí as explicações do porquê nós devemos ter cuidado com a nossa saúde física e mental. Quando o psiquiatra Rafael Latorraca, quando ele nos diz isso, ele nos diz baseado em seus estudos, nas suas comprovações. Lembrando que a farmacologia, é um estudo de ação, ela estuda a ação das drogas sobre o comportamento de indivíduos normais e psicopatas.
Então, a gente pode observar por aí, por isso que eu acabei de ler para vocês, dessa pesquisa, que a medicação que nós tomamos ou qualquer outro tratamento que nós fizermos não vai depender exatamente só do remédio, só do tratamento físico. Nós temos que buscar outros tipos de tratamentos, já que nós somos seres espirituais. Nós temos o nosso perispírito que precisa de cuidados, de manutenção. Que cuidados seriam esses? Que manutenção seria essa? Cuidados com os nossos pensamentos, cuidado com o que nós nos alimentamos, a maneira com a qual nós nos alimentamos. Então, a medicação que nós tomarmos, seja ela física ou espiritual, nós temos que observar que para uns vai responder de uma maneira, para outros vai responder de outra. Vai depender muito da nossa história espiritual, da nossa história terrena, o que nós fizemos com o nosso corpo físico aqui na Terra, e que história, que genética os engenheiros espirituais prepararam para que nós possamos evoluir e cumprir com o nosso programa aqui na Terra. Então, pensando dessa forma, os horizontes se abrem muito mais quando nós falamos em saúde e bem-estar. Nós podemos observar por aí que a saúde não é apenas um processo de enfermidade física, né, ou da falta dela. É um problema histórico espiritual, se eu posso dizer assim. E a farmacogenética, que o professor Rafael Latorraca também estuda, ele é uma área da farmacologia, que estuda como diferentes genéticas entre indivíduos podem afetar respostas às drogas, que foi o que eu acabei de falar. Então, nem sempre a mesma medicação que você tomar, um amigo que esteja com o mesmo problema que você, fará o mesmo efeito, porque depende de um histórico. Por isso que é importante os nossos médicos, na sua formação, estarem preparados. É importante que a medicina no Brasil e que as nossas autoridades voltadas para os cursos de medicina comecem a pensar diferente sobre saúde, né? Que saúde não é só um processo físico. Então, como eu estava dizendo, é muito importante que o médico ouça a história do paciente, os desejos do paciente, para que ele possa entender de onde vem aquele processo de enfermidade. Porque muitas vezes o processo de enfermidade, ele passa se o psicológico do indivíduo estiver sendo tratado. E às vezes não precisa nem de medicação, mas precisa de sessões de análise, sessões de conversas, não é? Sem contar com o tratamento espiritual. Tudo bem, nem todos têm esse conhecimento que existe um tratamento espiritual, ou nem todos querem porque não acreditam, mas, independente de acreditar ou não, quais são as minhas crenças no mundo, na vida, em que eu acredito? Eu posso não acreditar, teoricamente eu posso não acreditar em Deus, mas se eu acredito no amor, se eu acredito no bem, se eu acredito em caridade, em ajudar o outro, eu estou acreditando em Deus, eu acredito em Deus, não é? Mas existem pessoas que realmente relutam muito contra tudo isso. Eu pesquisei também, gente, sem dúvida nenhuma que eu teria que procurar as obras básicas para poder dialogar com vocês sobre saúde e bem-estar, mas antes eu fiz questão de mostrar esse embasamento, né, que é científico, através do psiquiatra Rafael Latorraca, através da entrevista com o Chico da FEB, né,
através da Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde, isso tudo é muito importante. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso ponto-alvo, né, eu busquei para nós como embasamento na obra espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros que eu já vou falar para vocês. Então, no item 11, está dizendo assim, que dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, né, que são aquelas pessoas que buscam se afastar dos prazeres, né, dedicando-se somente às orações e privações e flagelamentos. Então, existem dois sistemas que se defrontam com relação à saúde e bem-estar. E os materialistas, que são voltados para os prazeres, né, que os bens materiais proporcionam. E que também destaca a importância da matéria sobre o espírito. Mas o Evangelho vem nos dizer o seguinte: amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Ora, nós temos que cuidar não mais de um e nem de outro, mas igualmente. O nosso corpo é o habitat do nosso perispírito, da nossa consciência. É através dele que nós temos a oportunidade de estar caminhando para o processo de evolução. Então nós precisamos tratar muito bem e entender que o corpo físico, ele tem que estar alinhado com o corpo perispiritual. Porque a saúde de um vai afetar na saúde do outro. Ah, mas ter essa consciência não é nada fácil. Para nós que somos espíritas é muito mais fácil. Realmente, é muito mais fácil. Mas nós temos que pensar também que existem pessoas que não fazem parte da doutrina espírita e têm uma facilidade muito maior de entender isso do que muitos espíritas. Não é? Então, quando nós falamos de saúde e bem-estar, nós estamos falando de uma forma igualitária para todos nós, aqueles que são espíritas, talvez ainda mais, porque a responsabilidade é muito maior, porque o conhecimento é maior. Né? O conhecimento que existe, a crença que existe da vida futura e como a vida terrena interfere nesse desenvolvimento do ser. Então, a responsabilidade nossa realmente se torna maior. Nós temos ainda a questão 719 do Livro dos Espíritos. Merece censura? Essa é a pergunta. O homem por procurar o bem-estar? A resposta do Livro dos Espíritos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ora, se eu estou abusando, vamos supor, eu faço um exercício físico, ou a minha alimentação, se eu estou abusando na alimentação, um exemplo, tá? Se eu estou abusando nas atividades físicas, isso acontece muito com atletas, não é? Eu sei que existem, que os nossos atletas precisam de muito treino físico, mas existe também a questão do doping e muitas outras coisas que levam atividades esportivas a não terem o caráter de universalidade no sentido de unir as pessoas em todos os sentidos, uni-las enquanto cultura, enquanto respeito e amor, e uni-las também justamente nesse ideal de desenvolvimento no amor e do bem-estar social. Muito bem, ele continua esclarecendo o Livro dos Espíritos. Ele não condena, Deus não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-vos as forças físicas, nem as forças morais. Então, se eu quero o meu bem, para promover o meu bem, eu vou prejudicar a outro. Mas então, aí chegamos num ponto bem
reflexivo. Muitas vezes nós pensamos muito no nosso bem-estar. Como eu vou resolver tal problema com tal pessoa? Muitas vezes é mais fácil para a gente fugir desse problema ou, para não nos agredir, eu vou tomar decisões que vão agredir a outra pessoa, mas não importa. Eu não vou me agredir. Isso é um egoísmo. Quando nós estivermos pensando em resolver um problema que é nosso, eu penso dessa forma. Eu acho que as pessoas de bem devem pensar também, mas enfim, cada um tem o seu modo de ver a vida, de ver o mundo, de ver o outro. Se eu falto com a verdade para me beneficiar, com certeza eu vou prejudicar alguém, porque eu estou faltando com a verdade. Mas nesse tumulto de sentimentos, de não saber como resolver os problemas, eu minto. Porque é mais fácil para mim, eu estou fugindo dos problemas, como diz Rafael da Torraca, que enquanto uns optam por resolver e encarar os problemas, outros se prestam a deixá-los de lado e tentar resolver de uma outra forma, enquanto o problema vai se agravando. Então, quando nós nos depararmos com situações, problemas, nós temos que refletir, pensar. A minha atitude para resolver o meu problema vai prejudicar o outro? Ah, mas não vai prejudicar agora, só mais tarde. Mas não vai prejudicar do mesmo jeito? Até lá eu dou um jeito de fugir dos meus problemas. Até lá não sei se eu vou ter contato com essa pessoa. Será que nós estamos agindo de uma forma coerente? Eu não estou nem falando com a doutrina espírita. Para quem estuda a doutrina, é participante na doutrina espírita. Eu estou falando de um senso comum. Será que eu estou refletindo que o que eu estou fazendo, as ações que eu estou tendo para resolver os meus problemas, eu não estou prejudicando o outro? Porque uma hora, se eu estiver prejudicando uma hora essa conta vai ser cobrada. E aí vai causar, se eu estiver agindo de uma forma errada e protelando os meus problemas, uma hora eu vou ter que resolver, uma hora ele vai vir à tona, mesmo que não seja da nossa vontade. As forças de desenvolvimento no planeta Terra, elas são tão, em todos os outros planetas, mas vamos particularizar o planeta Terra, é uma força tão forte que nada será escondido para sempre. Uma hora a verdade aparece, e uma hora nós vamos ter que enfrentá-la. Cabe a nós decidirmos se vamos querer pagar uma conta menor ou uma conta maior. Então, quanto mais cedo eu tentar resolver o problema, menor vai ser minha conta a pagar. Se eu deixar esse juros de erros recorrente no meu banco pessoal, eu vou pagar uns juros muito altos. E aí não adianta chorar as lágrimas derramadas, né? Já aconteceu e você não tomou providência. Mas é muito importante saber que, para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar psíquico, físico, né? Nosso bem-estar moral, é importante que, quando nós nos dermos conta de que precisamos enfrentar o problema, que precisamos resolver, nós realmente encaremos o problema e resolvemos. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente na nossa saúde, dependendo do tempo que levarmos para resolver. Muitas pessoas infartam, muitas pessoas têm problemas de pele, muitas pessoas têm problema de visão, têm problemas de taxas muito altas, e nem sempre é por alimentação. Muitas vezes é por um estresse que se torna crônico, estresse provocado por diversos fatores, mentiras, a forma com que eu lido com os meus problemas, enfim, inúmeras coisas. Saúde não é simplesmente, volto a dizer, falta de doença, falta de enfermidades. É
um bem-estar, é uma qualidade de vida que eu só vou conseguir dependendo de que forma eu encaro esses meus problemas sociais. Porque meus problemas pessoais vão se refletir socialmente. Então, o bem-estar social faz parte da nossa saúde também. Tá? Então, nessa questão 719, eu escolhi porque eu achei bem importante para a gente discutir. Muito bem. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2, diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, não adianta eu protelar um problema, não adianta eu tentar resolver o meu problema deixando o outro em apuro. O outro muitas vezes não vai descobrir nos primeiros momentos, nos primeiros meses, nos primeiros anos, mas uma hora a verdade será descortinada. E aí, nós, né, que tivemos a oportunidade de nos declararmos, de nos entregarmos a Deus e dizermos: eu sou culpado e eu quero reparar o meu erro. Não é muito melhor para a gente? Será que a taxa de juros vai ser cobrada maior do que se eu simplesmente me esconder e deixar que o problema venha à tona e começar a machucar as pessoas envolvidas? Que conta é essa que eu vou pagar? Quanto depósito de erros eu fiz no meu banco pessoal, particular, espiritual? Como que eu vou dar conta disso? Eu vou ter que dar conta disso. Não sei em quantas encarnações, mas nós vamos ter que dar conta disso. E nós espíritas, que sabemos dessa responsabilidade, como vamos tratar isso? Né? Como vamos tratar desse problema? Nós seremos cobrados à medida do nosso conhecimento, das nossas oportunidades. Então vamos refletir, né? Que isso é muito importante. Além da entrevista com o Chico pela FEB, além do Evangelho segundo o Espiritismo, além do Livro dos Espíritos, eu também trouxe pra gente uma pesquisa do Consolador, do livro O Consolador pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Na pergunta 95, nos diz assim: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? A resposta de Emmanuel: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Como a doutrina espírita é altamente consoladora, né? Quando ela nos diz moléstias, deficiências transitórias da Terra. Então, nós, no senso comum, temos que a doença é algo muito ruim, não é? Pensamos que a saúde é o perfeito equilíbrio dos órgãos, mas esquecemos que a saúde, ela é um perfeito equilíbrio, sim, mas entre o plano espiritual e o plano terreno, ou seja, são os esforços que nós fazemos para adquirir essa saúde espiritual, os esforços que nós fazemos para compreender e lidar com com certas deficiências, como estamos lidando com uma doença que surge, que a gente diz que é de repente ou do nada. Como eu estou lidando com isso? Eu sei, gente, muito bem que falar, pesquisar, passar a ideia é muito mais fácil. Mas é um comprometimento importante também. Através dessas palestras, nós damos uma contribuição para
o trabalho da doutrina espírita, para as pessoas que nos assistem e para nós mesmos, porque nós estudamos, nós aprendemos e passamos esse conhecimento. Porque a questão da saúde, por exemplo, existem muitas pessoas mal informadas sobre saúde. E não vamos falar nem sobre saúde espiritual, já falamos bastante até, vou voltar a tocar na saúde espiritual, mas vamos falar da saúde, sobre alimentação. Qual está sendo a minha atitude mediante a forma com que eu me alimento? Quando eu vou comprar os meus alimentos, que tipo de loja eu escolho para comprar os meus alimentos? Eu só escolho o supermercado? Eu só escolho um hortifruti ou uma feira? Aonde nós vamos encontrar alimentos melhores que provêm mais da terra para nos alimentar, até porque de volta para a terra nós iremos, né? Pela parte física. E quais são essas escolhas que eu estou fazendo? Então é muito importante nós entendermos que as nossas escolhas vão resultar numa boa ou numa má saúde. Então, se eu estou comendo alimentos mais orgânicos, alimentos que eu compro em feiras, que eu compro em hortifrutis, alimentos retirados da terra, obviamente eu terei mais saúde do que comprando nos mercados os alimentos processados. É claro que no supermercado existem muitos alimentos que nós precisamos, até porque nós vivemos num mundo capitalista e nós não temos como fugir disso, mas nós temos como remediar. Então, ao invés de eu procurar no supermercado só os pacotinhos fechados de biscoito, de sucos, caixas de sucos e outros milhões, nós podemos optar por um suco da própria fruta, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já fez a fruta com as próprias fibras que vão nos ajudar no processo do hormônio da insulina. Ora, se deu, na época dos homens das cavernas, por exemplo, não existia suquinho de caixinha. Nós tínhamos, pode ser por conta do processo reencarnatório, mas os homens das cavernas, eles não comiam carne todos os dias, eles não tomavam suquinho de caixinha, porque eles tinham que correr atrás, eles eram fortes, né? Eles tinham que correr atrás do seu próprio alimento, da sua própria caça, né? E tomar o líquido que eles tinham na época. E hoje, o que acontece? Hoje, nós temos problemas de saúde bem graves, ligados à indústria capitalista. Não estou dizendo que eu sou totalmente, radicalmente contra o capitalismo, mas contra o capitalismo selvagem, exacerbado, isso sim, que vai comprometer a vida do ser humano no planeta Terra. Sim, isso me dá uma angústia, isso chega a me dar raiva, e eu acho muito interessante esclarecer as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que elas precisam pesquisar, que elas precisam correr atrás de boas informações para a sua saúde, para o seu bem-estar. Mas esse papo de alimento realmente é um papo que ainda vai muito longe, mas eu quis colocar para vocês um adendozinho para fortalecer aqui a nossa compreensão de saúde e bem-estar. Ainda no Consolador, na questão 127, temos a seguinte questão: o preceito do corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? A resposta: no que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante e seria de ação nos problemas da saúde física, se o homem, na sua vaidade e egoísmo,
não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência. Nós sabemos que, infelizmente, pessoas, não são todos, mas existem pessoas ligadas aos esportes, na arte da violência, vamos dizer, né? Elaborando jogadores e esportistas para serem violentos, para praticarem o esporte de uma forma violenta. Isso não é legal, isso não é legal para a nossa saúde, nem física e nem mental. Até porque nós sabemos que o uso descontrolado de drogas para crescer o físico, a massa óssea, isso vai causar problemas à frente na saúde do indivíduo em todos os campos, físico, psicológico e social. E ainda continua a resposta dizendo assim, de entronização da violência, do abastardamento moral da sociedade, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos sectários. Então, competições estranhas de grupos que optam pela violência, pela alta performance física, mas não no sentido de unir os povos, né? De união de sentimentos e de amor. O esporte é importância, o aprimoramento físico é muito importante, mas tudo tem uma medida. Tudo que extrapola, tudo que é em excesso, acaba nos prejudicando. E sem contar que a alimentação, mais uma vez, está envolvida nesse processo de saúde. Não adianta eu ter uma boa alimentação, procurar os alimentos melhores, orgânicos, está me enchendo de outras drogas para crescer a minha musculatura para competições, né? E ele continua dizendo assim, a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Então, como nós podemos entender, nós precisamos desse equilíbrio material e desse equilíbrio espiritual nas nossas vidas para que nós possamos alcançar a verdadeira saúde. Sabemos que nós temos ainda muito chão, muita caminhada para entendermos e continuarmos lutando para termos essa saúde. Mas o importante é termos consciência, é continuarmos lutando, estudando, pesquisando e passando isso para as pessoas que sabem menos que a gente, né? Para que assim as pessoas que estão no poder, que estão nesse processo desenfreado de capitalismo, se elas não têm coragem de retroceder e procurar e preocupar-se também com a saúde espiritual, com a saúde moral, então eles vão acabar sendo forçados pelo próprio desenvolvimento do planeta através dos irmãos espirituais que estão preparados e estão lutando aqui no planeta Terra por esse processo de regeneração. A verdade vai aparecer, as coisas vão acontecer, independentemente de capitalismos desenfreados ou não. Eu gostaria muito de ler para vocês o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós irmos finalizando o nosso bate-papo. O Cristo Consolador, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. Nós vamos encontrar as palavras do Cristo dessa forma: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos
e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Chico Xavier, uma vez, perguntou para o Emmanuel sobre o problema de vista dele. E ele perguntou se ele seria curado, porque ele tinha um trabalho muito grande pela frente de psicografias. E o Emmanuel pediu que ele lesse essa questão do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. E o Emmanuel disse para ele que Jesus não prometeu cura. Ele disse: vinde a mim, que eu os aliviarei, os aflitos e os sobrecarregados. Eu vos aliviarei, né? Então, Deus, Jesus, não ia tirar-nos essa bênção, né, das nossas obrigações que nos cabe cumprir perante Deus e que são essenciais para o nosso processo de desenvolvimento, não é verdade? Enquanto seres espirituais, certo? Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a boa vontade que vocês tiveram de assistir essa palestra e que eu possa ter sido um pequeno pontinho de ajuda em matéria de esclarecimento na vida daqueles que precisam. Um pouquinho de conhecimento que a gente adquire é importante a gente passar. Então, um beijo grande para todos, um carinho muito grande para todos e que Deus possa nos abençoar sempre. Que assim seja.